Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, galerinha. E aí? Boa noite, boa noite. Galera, tá escutando aí? Estão me escutando bem? Beleza. Boa. Então, galera, ó, estamos aí, ó, mais uma aulinha agora, revisão a CAF aí, ó. A CAF apontando ali do outro lado da curva já tá a CAF, né? Então, ó, viu? Tá aí, ó. Estamos de volta, legal. Bacana, Lua, bom revê-lo. Então, galera, olha aí, ó, estamos nessa reta final aí para a CAF, né? Vamos lá, vamos dar ali, que é para não levar ali, que nem diz o manezinho, né? Então vamos tocar aí. Nós vamos, galera, a gente tem aí pouco tempo, né, de revisão, mas vamos tentar dar uma geralzona aí em alguns pontos que são comuns nessa prova da CAF, e a gente vai revisar algumas coisas. Nessa semana, a gente vai iniciar aí revisando urbanização. A CAF é uma prova que costuma trabalhar alguns temas aí com uma certa recorrência, né? Então, industrialização, urbanização, Santa Catarina, obviamente, né? Sempre tem alguma coisa também de atualidades, de geopolítica e coisa e tal, então a gente vai dar uma percorrida por esse campo também aí no decorrer dessas 4 semanas, tá? Hoje o nosso tema então é urbanização, como vocês devem ter visto aí no material que enviaram para vocês aí não sei se enviaram para o WhatsApp, enfim. Tá com vocês o material, né? Então tá tudo certo, tá? Galera, então é o seguinte, vamos começar a nossa aula aí. A gente vai começar a falar então dessa urbanização, que é um tema fundamental para a prova da ACAF, tá? Bom, galera, olha só. Para a gente começar a falar de urbanização, lembra do seguinte: o primeiro ponto aí, ó, é entender a cidade, galera, a cidade, tá? Esse é um tema que o espaço urbano, né? O espaço da cidade, ela é um tema importante porque a cidade é uma construção social importante, tá? Ela beira aí uma relação com a sociologia, né? Então, lugares onde tu tem prova de humanas, que não é o caso da CAF, mas ela beira uma questão sociológica, né? Então, a relação da formação da sociedade urbana, né? Da população, dessa relação com essa galera aí, tá? Que mora nesse espaço urbano, né? Então, hoje a gente tem uma grande expressão urbana, né, que as provas costumam chamar que essa dinâmica do espaço urbano, ela é um reflexo, é uma expressão da sociedade que ali habita. Então, as relações sociais que se estabelecem nesse espaço são relações importantes. Inclusive, que nós vamos ver daqui a pouco o conceito aí de urbanização, a gente vai estar dentro dessa dinâmica, tá? Então, a gente pode entender que a montagem, a construção desse espaço, dessas relações sociais, ela é muito importante quando a gente entende que esta relação de construção, ela envolve não só o físico, a construção física da cidade, o prédio, a casa, né, a avenida, como a gente está vendo aí na imagem, né, São Paulo no início do século XX, São Paulo hoje em dia, né, então, não somente a transformação física, mas a transformação social que vem junto com ela, né? Então, as relações da sociedade que fazem parte desse espaço urbano também, né? Então, cuidado com essa questão de entender a cidade não só como um espaço físico, né? Mas como um espaço social, um espaço de relações, né? De transformações, onde ali tu vê algumas coisas importantes, como a desigualdade, por exemplo, né? Tu vê o capitalismo, tu vê ali o sistema capital mostrado no cotidiano da cidade, né? Nas relações sociais que se estabelecem no espaço urbano. E, por consequência, né, a desigualdade. Né? Tu vê ali as diferenças sociais são muito fortes no espaço urbano, muito nítidas ao olhar de quem para ver. Né? Então, a cidade tem esta relação. Tá? Bom, urbanização, galera, aí, ó.
três conceitos básicos que pode aparecer para ti na prova. Já vou te mostrar qual é o que mais aparece na CAF, tá? Mas os três podem aparecer. Então, primeiro, aumento da população urbana em detrimento da rural. Esse é o tradicional. Esse é o que mais aparece para você, tanto que eu vou falar nele de novo daqui a pouco. É o que mais aparece na prova da CAF para você é esse, o aumento da população urbana em detrimento da rural. Então a população urbana começa a aumentar. Então veja só, o primeiro conceito de urbanização já é um conceito que trabalha, galera, a questão que envolve a população, né? As pessoas, né? Então envolve aí a relação das pessoas com o espaço em que vive, tá? Então o aumento desse espaço. O segundo conceito ali, ó, é o crescimento do espaço urbano. É o aumento da cidade. A urbe cresce, né? O que, que é a urbe? A urbe é o espaço construído da cidade, né? O espaço onde tu tem ali o arruamento, as casas, os prédios, o comércio, a indústria. Então, esse espaço da urbe ele cresce, ele dinamiza, ele vai aumentando, né? Lembra que a cidade ela cresce horizontalmente e quando ela não consegue mais crescer horizontalmente, ela verticaliza, né? Então, às vezes ela até verticaliza antes disso, né? Tu pega alguns exemplos catarinenses, vamos pegar, a CAF gosta de pegar exemplo daqui, né? Então vai ter exemplos importantes aqui, por exemplo, Florianópolis, né? A capital do estado, ela é verticalizada na região central. Na região periférica, né, na região mais praia, os balneários, coisa e tal, ela não é tão verticalizada, ela é menor, porque ela tem espaço ainda. Tu já pega uma balneário Camboriú, por exemplo, ela é totalmente verticalizada, né? Então ela cresceu, horizontalizou o máximo que pôde e verticalizou hoje nesse espaço, tá? Então o crescimento dessa estrutura da urbana, essa urbe, essa estrutura urbana, o crescimento dela é também um processo de urbanização importante, tá? E o terceiro, que é o mais sociológico, é a dinamização do espaço vivido, né? Que é essa relação que eu havia dito para vocês, a relação social com a cidade, a relação da sociedade, né? Da sociedade que vive ali, que vai de certa forma apresentar as suas características para aquele espaço, né? Não pense que a cidade não tem as características da população em que se vive, né? Então, da população que vive ali. Então, existe uma troca, né, entre o espaço que se tem e a população que vive ali, a sociedade que vive ali. Então, essa relação é importante. No mundo hoje, mais da metade da população vive em cidades, né? Isso aí trocou por volta de 2011, houve essa troca. Então, 55% da população hoje no mundo é urbana, né? E 87% no Brasil. Na verdade, já está beirando os 88% aí, segundo os dados do IBGE, né? Então, chegando a quase 88% da população hoje vivendo em espaço urbano. Quer dizer, no Brasil hoje, a gente tem menos de 12% ou perto de 12% da população que vive em espaço rural e 87, 88% da população vivendo aí no espaço urbano, né? Então, aí essa dinâmica. Bom, o principal aqui que tu tem que lembrar para a prova da CAF, desse processo urbano, como conceito, é a dinâmica da sociedade, né? Então, a movimentação entre a população que vem morar na cidade, né? Então, essa população que vem para o espaço urbano, que aumenta o espaço urbano, ela uma urbanização importante para o teu entendimento de prova, tá? Para te resolver ali a questão. Então lembra de uma coisa importante. Esse movimento da cidade, da população para o espaço urbano, ela tem vários fatores, tá? O êxodo rural, que é aquele tradicional, né? A população sai do campo e vem para a cidade. A industrialização, que é o trabalho, né? A busca pelo trabalho que durante a metade do século XX foi muito forte, né? Quando a industrialização ganhou muita força. E a terceirização da economia, né? Então, a terceirização da economia, que é um processo de a prestação dos serviços, né? Então, os serviços tomando conta do processo econômico. Hoje, no Brasil, só para ter uma ideia, o setor terciário da economia, né, que presta aí serviços e comércio, ele representa mais de 65% da população economicamente ativa. Isso é bastante coisa, né? Então, ele é importante nesse processo. Mas não esqueçam de uma coisa fundamental que já caiu na CAF, inclusive, tá? Que já caiu na prova da CAF há bastante tempo, mas já caiu na prova da CAF, que é a questão envolvendo o aumento populacional, tá? Então fiquem atentos aí à questão do aumento da população, que é outra coisa importante. Hoje a população que cresce, ela cresce por número
mais na cidade. Então tem mais gente vivendo na cidade e a cidade cresce mais também, tá? Então, mesmo que tu tenha no espaço urbano, às vezes, índices menores, taxas menores, como fecundidade ou mesmo natalidade, mas o número é muito maior de pessoas que vivem nesse espaço. Então, por isso, também é um fator fundamental de crescimento, né? Como é que apareceu isso na CAF? Numa alternativa, numa questão que hoje tem menos, né? Mas a CAF era uma prova que costumava muito perguntar o que está errado, né? Vocês lembram disso? Ela, hoje é menos um pouco, ela acaba tendo uma prova que hoje ela vai perguntar mais o que está correto. Mas antigamente chegava a ter, sei lá, 10, 11, 12 questões de geografia e 11, às vezes as 12 perguntavam o que estava errado. Né? Então era muito comum na prova da CAF. E numa dessas questões aí, há algum tempo, eles falavam o seguinte, de que o crescimento da população era maior, as taxas de crescimento da população eram maior no campo e por isso a população urbana crescia menos. Né? E na verdade não cresce menos. Em número absoluto ela cresce mais. Em taxa ela cresce menos, mas em número absoluto ela cresce mais. Então ela acaba aumentando consideravelmente o tamanho das cidades. Tá? Demorei demais aqui, tem que seguir, senão não chega até o final. Ó, vamos lá. A urbanização mundial, tá? Vamos começar pelo mundo, depois a gente vem para o Brasil. O mundo é o seguinte, galera. A primeira coisa é o seguinte: a população mundial ela cresceu muito nos últimos tempos, né? Então, essa população mundial vivia a maior parte dela até 2010. A maior parte da população mundial vivia no espaço rural. Isso é muito por conta de países como Índia, como China, né? Como Japão. O Japão é menos, mas Índia e China eram bastante elevados, né? Então a Indonésia também tinha bastante coisa. Então são países, Bangladesh, são países muito populosos e que a boa parte da sua população vive em espaço rural, né? Então hoje tu vê, hoje a metade da população chinesa vive em cidades, mas até 10, 15 anos atrás isso era 70% ainda em espaço rural, né? Então equilibrou nos últimos anos. Na Índia ainda é a maior parte da população vivendo em espaço rural. Então tu tem países muito populosos e que boa parte da população vive em espaço rural. Muito embora tu tenha países como os países europeus e mesmo o Brasil, né, que tem números elevados de população urbana, né, ultrapassando os 80%, esse contrabalanço nesses países superpopulosos acaba gerando uma população rural bastante elevada, tá, com o passar do tempo. Isso vem mudando, né? Então, se tu pegar ali em 1850, olha, cara, se tu pensa assim comigo, claro que se a gente pensar numa vida humana, isso é bastante tempo, mas se tu pensar em contexto histórico, 1850, cara, não é tanto tempo atrás assim, né? Não tem 200 anos disso. Em 1850, só 2% da população mundial vivia em cidades, né? Então, tu tinha 98% da população vivendo em espaço rural, né? E em 1950, 100 anos depois, já tu tinha 30% só. Então, quer dizer, em 1950, né, a questão aí de 70 e poucos anos atrás, tu tinha 30% só da população mundial vivendo em espaço urbano, né? Então, esse crescimento urbano, ele é muito da metade do século XX para cá no mundo, né? Hoje tu tem a metade, mais da metade, né? Então hoje tu tem em torno de 55%, 56% da população mundial vivendo em espaço urbano, tá? Esse crescimento, ele tem a ver, galera, com isso aqui, ó, tá? Esse dado aqui, preste atenção, que isso aqui não é urbanização, é população, mas tem uma relação importante. E esse dado é um dado que saiu neste ano, tá? Em janeiro deste ano. É um dado referente aos números de 2024, divulgado pela ONU, tá? A ONU ela reviu as relações de dados sobre o crescimento da população mundial. Então é isso, tá? O que, que se tinha antes? Até o ano passado, até ano retrasado, coisa e tal, se pensava o quê? Que a população mundial ela ainda ia crescer até 2100, né? Quem já foi meu aluno aí, já fez população comigo, quem já fez população esse ano, por exemplo, que a gente já viu população no primeiro livro, né? Então, quem já viu a população, a gente comentou, né, que para a ONU, até 2100 a população mundial cresceria. Esse ano eles colocaram uma outra perspectiva. Eles disseram, não, ó,
nós estamos percebendo que a população mundial vem crescendo mais lentamente. Então acredita que a população mundial vai crescer mais ou menos até 2080. Então é 20 anos a menos, né, do que se esperava. E isso afeta o espaço urbano, tá? Então tem a ver, afeta não, tem a ver com o espaço urbano, tá? Porque a urbanização, ó, o que o crescimento está por que, que o crescimento está desacelerando? Botei ali embaixo, ó, no meio, o primeiro do meio ali, ó, eu botei ali, ó, urbanização. É o processo urbano, tá? Porque na cidade as pessoas têm mais acesso. E quanto mais acesso à saúde, educação, a emprego, a trabalho, né? As pessoas acabam tendo menos filhos. E isso acaba gerando uma diminuição do crescimento. Então, a população mais urbana hoje em dia, ela acaba gerando aí um menor número de filhos, né? Então, mais acesso, inclusive, a métodos contraceptivos, a questão de saúde pública, né? Enfim, outros fatores aí que levam a essa queda da taxa de fecundidade, né? Que é o número médio de filhos por mulher. Então, isso vem afetando também o espaço urbano, tá? Então, fiz essa relação de população com o espaço urbano para a gente fazer essa análise aí que a CAF pode perguntar, tá? Lembra que a CAF é uma prova que ela costuma falar bastante aí de coisas atuais, né? Ela costuma puxar coisas atuais para colocar na prova, mesmo coisas que sejam não atualidades, né? Não geopolítica, enfim, mas coisas que têm a ver com os temas da geografia e não só da geografia, história, biologia, puxa esses dados atuais e coloca na prova essas questões mais atuais, né? Então, bem comum que isso aconteça. Bom, olha só, mas temos que lembrar também, galera, que não é sempre que não é sempre não, não é todo lugar que o crescimento urbano foi igual, né? Eu separo normalmente nesses três grandes blocos de crescimento, tá? É, boa parte dos autores vai separar em dois crescimentos. Os países pobres e os países ricos. Tá? Ele vai dizer, ó, o país rico cresceu assim, o país pobre cresceu assim. Mas no meio desse termo, tem um grupo de países que não cresceu que nem igual aos outros. Tá? Então, por isso que eu separo em três. Deixa eu te mostrar. Primeira coisa é o seguinte, os países europeus industrializados. Tá? Os países, quando industrializaram no século XVIII, eles passaram a atrair população. Tá? E aí o crescimento urbano começou a ser intenso. Né? Imagina o século XVIII na Inglaterra, na França, né? Na Bélgica, na Alemanha um pouco depois. Né? Então, esses países começaram a atrair muita gente nesse período. Essa atração populacional, que foi bastante forte ali, né, nesses países, acabou gerando um crescimento urbano. As pessoas vinham para a cidade atrás do emprego da indústria. Só que, como a indústria também não crescia de uma forma muito rápida, a indústria estava se formando, era uma ideia que ia se instalando como processo, né? Ela acabou sendo um crescimento lento. Né? Então as cidades foram crescendo lentamente. Né? Tanto que as cidades cresceram tão lentamente que hoje tu quase não encontra, por exemplo, megacidades na Europa. Né? Tu vai ter o que ali? Paris, Londres, Moscou, agora, né? Que chegou há pouco tempo, como megacidades. Então, o restante não tem. Né? Então, a Alemanha não tem nenhuma megacidade, né? Então, a Itália não tem nenhuma megacidade, a Bélgica não tem. Então, são países que industrializados, mas tiveram um crescimento lento. Então esse crescimento dispersou no espaço urbano. Né? Então veja bem, um primeiro momento a cidade europeia cresce, porém ela dispersa esse crescimento. Então tu tem várias cidades que crescem ao mesmo tempo, né? Formando uma dispersão da população no espaço urbano. Tá? Já no século XIX, a indústria vai para países como Estados Unidos e Japão, por exemplo. Nesses países, num primeiro momento, quando a indústria chega, ela já sai funcionando como indústria. Então, ela atrai rapidamente a população para alguns centros urbanos. Então, tem a formação de alguns lugares, como por exemplo Nova York, como por exemplo Tóquio, que acabam atraindo muita gente num primeiro momento. E depois começa a acalmar a dinâmica populacional. Então, primeiro tu tem um crescimento rápido, depois ele desacelera esse crescimento, tá? Então, nesses países, tu vai ter algumas formações de megacidades e outras não, tá? Então, uma dinâmica nesse sentido, tá? Já nos países mais pobres, os países chamados subdesenvolvidos, ou hoje, como se chama, país em desenvolvimento, esses países o processo foi muito acelerado.
Então, a indústria, quando chegou no Brasil, por exemplo, pós-JK, ali em 1950, nessa fase ali, JK de 56, né? 56, 61. Nessa fase ali, tu tem um crescimento muito rápido. A indústria chega e atrai um monte de gente. Então, quando tu atrai muita gente muito rapidamente, a cidade cresce muito rapidamente. E quando ela cresce rapidamente, ela não tem tempo para se organizar. Então a cidade não se organiza, não dá tempo da cidade organizar o espaço urbano. Então a cidade cresce no caos, a cidade caótica, né? Então cresce daquele jeito, ó, favelização, falta de moradia, insegurança, né, esgoto correndo a céu aberto, sem água encanada, o caos, tá? Vira o caos. Esse caos, esse crescimento muito rápido do espaço urbano, na ciência a gente chama de macrocefalia urbana. Fica ligado, as provas gostam muito desse termo. Macrocefalia urbana é o rápido crescimento dos espaços urbanos, né? Então essa dinâmica muito rápida, tá? E aí vai concentrar muita população em algumas cidades. Então, por exemplo, no Brasil, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo. Se eu pegar a Grande São Paulo, tem mais de 20 milhões na Grande São Paulo, né? Então, é uma concentração urbana gigantesca de população, né? A segunda colocada é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem quase 9 milhões de pessoas, a cidade do Rio de Janeiro não tem ainda 9, né? Mas se tu pegar a região metropolitana do Rio, tu chega mais ou menos a uns 15, 16 milhões de população na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então são os dois grandes centros que mais atraíram. Só que o restante do país, tudo cidades menores, né? O Brasil tem 5.593, se não me engano, tá? 5.593 municípios, e desses todos, só 17 deles têm mais de 1 milhão de habitantes. De 5.590, só 17 tem mais de 1 milhão de habitantes. Então é pouco, né? Então são poucos municípios que cresceram muito no território brasileiro, é a macrocefalia. E aí formou-se o que a gente chama de megacidades, né? Essas aqui, ó, são as megacidades que a gente tem no mundo, né? Então aí megacidades que vêm se projetando aí a nível mundial, né? Se você olhar no mundo desenvolvido, no mundo rico, nos países mais ricos, tu vai ter ali, ó, Los Angeles, Nova York, tu vai ter Paris e Londres e Moscou na Europa, e tu vai ter Tóquio no Japão. E é por aí. E deu, né? Então tu tem aí seis megacidades nos países ricos. Agora pega os países pobres, onde o crescimento foi muito rápido e aglomerou muita gente num espaço urbano. Então, em Nova Delhi, Cairo, Lagos, né, Kinshasa na África, né, tu vai ter Pequim, Xangai, Shenzhen, né, nessas regiões aí da China, né? Então tu vai ter aí uma população, uma concentração urbana muito grande em alguns pontos destas cidades. Tranquilo? Tá? Então, ó, essa é a mega cidade. Bom, o que que é uma mega cidade, então? Olha só, fica ligado aqui que aparece aqui um conceito novo. Algo novo aí, galera. Então fique atento, tá? Tá louquinho para cair em prova da CAF isso aqui, tá? Então fique atento aí. Primeira coisa, mega cidade é um conceito da ONU que estabelece que todo aglomerado urbano, toda urbe, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Lembrando uma coisa, galera, cidade não necessariamente é um município, tá? Então, um município é uma coisa, cidade é outra, tá? Então, um município é o espaço administrativo, mas a cidade é a estrutura urbana. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, para a gente citar o exemplo, né? Tu tens Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, todos esses municípios, eles pertencem ao mesmo aglomerado urbano. Se tu olhar de cima, é a mesma mancha urbana, né? Dessas cidades. Então, pertence ao mesmo grupo urbano. Então, a megacidade é onde esse grupo urbano concentra mais de 10 milhões de pessoas, né? Então, é uma grande concentração populacional. Lembra que esse conceito é exclusivamente populacional, tá? Exclusivamente quantitativo.
ou tem 10 milhões ou não tem, tá? Então essa é o fator. Durante muito tempo a ONU falou em dividir esse processo, tá? E não dividia, fez algumas ideias de fazer 20 milhões, 25 milhões, enfim, mudar de alguma forma. Esse ano, do ano passado para cá, vem se falando na meta-cidade, meta-cidade. Então fica ligado aqui, ó. O que que é uma meta-cidade, tá? A meta-cidade, galera, é uma grande concentração urbana, mas integrada, com um nível de integração muito grande, tá? Então são aglomerações urbanas, uma urbe que aglomera mais de 30 milhões de habitantes, tá? Então 30 milhões de habitantes. Hoje, o grande exemplo que a gente tem é Tóquio. Tá dentro da meta cidade, tá? Então é Tóquio. Outras tentam chegar, mas ainda não estão no nível de relação de interação, tá? Essa integração urbana é uma integração que faz com que a cidade tenha uma relação com vários municípios ao mesmo tempo. E isso necessita de uma relação tecnológica, uma relação urbana, uma relação de mobilidade urbana e também a própria economia é interligada, né? Então os espaços são tão conectados que essa meta cidade, com essa gigantesca cidade, com mais de 30 milhões de habitantes numa região metropolitana, ela acaba tendo um nível de conexão muito elevado. Por isso que Tóquio é o grande, esse exemplo, né? Esse grande exemplo é Tóquio, tá? É uma grande conurbação. Eu não sei quem é que tá só iPhone ali, tá? Não sei o nome, tá? Mas é sim uma grande conurbação, tá? Eu já vou falar de conurbação agora para vocês, que é um outro conceito importante. Mas é sim, é uma grande conurbação urbana ali nesse espaço dessa grande cidade, tá? Então, são relações complexas de transporte, de tecnologia, de comunicação, de serviços entre esses lugares, tá? Que acaba sendo tão grande que tem alguns desafios, né? Então, por exemplo, a mobilidade espacial, né, dentro de uma cidade tão grande, de uma relação espacial tão grande, uma concentração populacional tão grande, né? É claro que, como o grande exemplo é Tóquio, a gente sabe que Tóquio usou de tudo que é tecnologia possível para poder dinamizar esse processo, tá? Então fiquem atentos aí, ó, mega cidade, meta cidade, tá? Antes de eu passar para a próxima, eu vou só citar aqui, porque eu não acredito realmente que apareça, mas de qualquer forma eu vou citar. Lembra que havia um conceito de cidade global, né? Vocês lembram disso? Cidade global é aquela cidade que tem uma relação de conexão muito forte com outros espaços urbanos no mundo inteiro, né? E essa conexão, ela é fundamental quando se fala, né, de relações urbanas de vários lugares, por conta de que essa conexão hoje é muito forte pós uma globalização mais intensa, né, pós década de 1990, né? A globalização existe desde das grandes navegações, mas a partir de 1990 ela abriu mais o espaço urbano, né, o espaço de relação. E aí surge, então, nessa dinâmica, a cidade global, que é uma coisa que era feita pela Inglaterra, coisa e tal, e sumiu. Então ela não tem aparecido em prova. Mas lembra, então, que é importante, que cidade global é uma cidade que tem uma relação de conexão muito forte com outros lugares no mundo. Tipo São Paulo, que conecta os mercados do mundo inteiro a partir de São Paulo, tá? Não vou me deter muito porque também não é algo que eu acho que vai aparecer. Acho que isso aqui, mega cidade, meta cidade, tem mais chance de estar na tua prova, tá? Da ACAF, tá? Bom, urbanização brasileira, galera. Ó, aqui, então, o que que influenciou a urbanização no Brasil? Fatores econômicos, né? Então, a economia cafeeira, né? A cafeicultura, que começou a gerar grana para o Brasil, primeiro o Brasil Império, depois o Brasil Independente, né? Império não, o Brasil colonial, depois o Brasil império, e aí com a independência do Brasil, mais tarde a República. Então isso foi a grande economia ali do século XIX, né, do Brasil. E entrou século XX adentro, até quebrar em 29, né? Depois retomou de outra forma. Então a economia cafeeira ela foi muito importante. Na primeira tela dessa página a gente viu São Paulo, né, a Avenida Paulista ali, ela nasceu
para estabelecer as mansões dos cafeicultores, né? Então aquela Avenida Paulista nascida ali era para estabelecer as mansões construídas no espaço urbano dos cafeicultores, né? Então foi muito importante o processo de urbanização. Depois a gente teve aí a industrialização do Vargas na década de 30, depois do JK, que daí deu uma acelerada muito grande no processo de urbanização no Brasil. A construção de Brasília, que foi um processo de interiorização da urbanização brasileira, e a desconcentração econômica desse último século, né? Então, nos últimos 30 anos, a economia brasileira vem descentralizando, vem saindo do eixo Rio-São Paulo e ganhando outros lugares do país. Então, esse processo ajudou a urbanizar também outros espaços, tá? Então, é uma urbanização muito rápida, que a partir da década de 1960, entre 60 e 70, a gente deixa de ser rural e passa a ser urbano, tá? Rápido processo de urbanização, né? Meados do século XX vai urbanizar muito rápido, o êxodo rural muito forte. As cidades brasileiras vão crescer, principalmente o eixo Rio-São Paulo, vai crescer muito fortemente, muito rapidamente. Vai faltar infraestrutura, falta infraestrutura de moradia, falta infraestrutura de básica, de água, de luz, de energia, enfim, para essa população. As ocupações começam a ser desordenadas, então começa a estabelecer ocupações em áreas irregulares, né? A galera começa a subir morro e construir barraco, a galera começa a pegar área abandonada em beira de rio, embaixo de viaduto e coisa e tal, começa a construir barraco. Então a ocupação desordenada é muito forte e a desigualdade socioespacial é gigante, tá? Nesses espaços. Por isso que a nossa rede urbana, essa rede urbana que a gente tem, vai ser pouco fornecida, mas não é essa palavra que usar, pouco. Enfim, tem poucas grandes metrópoles, né? Então a gente vai ter muitas cidades é, pequenas, mas poucas metrópoles, porque foi poucas metrópoles que atraíram a população, né? Então, como a rede urbana a gente tem hoje, a gente tem uma grande metrópole nacional, que também é chamada de metrópole mundial ou metrópole global, que é São Paulo. Então, ela é a maior metrópole brasileira, né? Então, ela é uma metrópole mundial. E aí depois tu tem as metrópoles nacionais, que é Rio de Janeiro e Brasília. Tá? Rio de Janeiro e Brasília. Brasília só é por conta da capital, né? Senão não seria. Né? Então, Brasília e Rio de Janeiro, metrópoles nacionais. E depois eu tenho algumas metrópoles regionais, né? Que é o caso de Porto Alegre, é o caso de Florianópolis, de Curitiba, de Vitória, né? De Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, né? E assim vai. São algumas, Manaus também, Belém, Fortaleza, Recife, são metrópoles regionais, né? Que influenciam a sua região nessa rede urbana brasileira, tá? Então lembra, só uma grande metrópole nacional, que é São Paulo, que é uma metrópole mundial, duas outras metrópoles nacionais, né, que é Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, junto com São Paulo, e depois as metrópoles regionais dentro dessa dinâmica. Tá? Essas metrópoles se formam então por conta da conurbação, que o colega ali perguntou, não tinha nome, né? Mas o colega perguntou ali, a conurbação é a união física desse espaço urbano, né? Quando essas grandes cidades se formam. Então, essa dinâmica física de formação desse espaço forma o que a gente chama de conurbação. Então, essa junção física entre as cidades, tá? Esse conceito é fundamental, tá, galera? Guardem com carinho o conceito de conurbação, que é um conceito que costuma aparecer bastante em prova, tá? Então, o conceito de esse espaço físico de diferentes cidades. No Brasil, São Paulo, Rio, Florianópolis, Curitiba, né, as capitais em geral têm espaço conurbado com cidades vizinhas, onde o espaço urbano parece todo o mesmo, né, juntou as cidades. Né, o desenho ali fica claro para nós, né, cidades eram separadas, depois ela conurbada, todas juntas no mesmo espaço urbano. Tá? Então aí lembrem-se disso. Tá? Bom, as metrópoles nascem, né? Então as metrópoles são grandes concentrações urbanas, onde tu tem uma principal cidade, essa principal cidade vai influenciar as cidades do entorno, essa área de influência a gente chama de metrópole, né? Então a metrópole influencia as áreas do entorno.
E quando essa dinâmica de conurbação cresce muito, e várias metrópoles se juntam nesse processo de conurbação, a gente tem então a formação da megalópole, né? Então lembra aí, megalópole é quando várias metrópoles conurbam, esse processo de conurbação avança bastante. É o caso de Bosch-Wash, nos Estados Unidos, né, que é a mais antiga, ali que vai desde Boston até Washington DC, passa ali por Nova York, está nesse leste dos Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos é a única país que tem três megalópolis, né? Três megalópolis. É o caso de Bosch-Wash, Shipts, que fica ali nos Grandes Lagos, né? Chicago, Pittsburgh, aquela região ali. E na costa oeste, daí tu vai ter ali a Sansan, que vai desde San Diego até São Francisco, né? Passando ali por Los Angeles, Palo Alto, né? A Vale do Silício, enfim. Toda aquela região ali também de crescimento, tá? Depois tu tem Tóquio, Tokaido, né? Que vai desde Tóquio até Osaka, né, passa por Kobe, Nagasaki, enfim, toda aquela região ali do Japão também, né? Então, aí grandes megalópolis, tá? Isso é fundamental, tá, galera? Isso aqui é fundamental. Lembra de uma coisa: área metropolitana não é a mesma coisa que região metropolitana e nem que metrópole. Metrópole, então, é a cidade principal de um centro metropolitano, tá? Então, é a cidade principal chama metrópole. Área metropolitana é a estrutura urbana que se forma a partir da conurbação de uma metrópole, tá? Então, é a estrutura urbana formada. Está escrito ali, ó, a malha urbana da metrópole, né? Então, a malha de relação urbana desse espaço é o que a gente chama de área metropolitana. Já a região metropolitana, galera, aí nós estamos falando de lei. Lei, tá? Região metropolitana, ela é estabelecida por uma lei estadual, tá? Ou distrital, no caso do Distrito Federal, tá? Então, mas é uma lei estadual. Os estados que estabelecem os seus espaços de regiões metropolitanas. O que é região metropolitana, tá? Então, basicamente, os estados vão delimitar qual é o nível de influência desses espaços urbanos dentro dessa dinâmica aí, tá? Então, lembrem disso. A região metropolitana, lei estadual. Área metropolitana é a estrutura física da cidade, da malha urbana, tá? E metrópole é a cidade principal, tá? Bom, meu tempo é curto, tá? Não vai dar tempo de a gente falar tudo. Eu vou citar algumas coisas aqui rapidinho, tá? Primeiro, o inchaço urbano, a macrocefalia urbana, leva ao impacto das cidades, tá? O crescimento urbano, ele é um crescimento desordenado, desorganizado. Isso leva a déficits habitacionais, leva a favelização. O desenho aqui fica claro para nós, né? Então, a desigualdade se instala, né? Essa desigualdade a gente chama de segregação socioespacial, né, no espaço urbano, que cai muito em prova, tá? A segregação socioespacial, tá aqui, ó. Segregação socioespacial, tá? Então, as diferenças socioeconômicas visíveis na paisagem, no espaço urbano, né? Na urbe. Tu enxerga na urbe a desigualdade de bairros, de relação, tá? Existem aqui, ó, conceitos de bairros importantes, o que é um cortiço, bairro popular, favela. Vou deixar aqui para você ler. Desses aqui eu vou te citar, ó, gentrificação, tá? Gentrificação é um processo de reabilitação de espaços degradados urbanos, tá? Então, esse é um outro ponto fundamental que às vezes aparece em prova que tem que ficar atento, gentrificação, tá? Então, a revitalização de espaços degradados na cidade. Então, espaços que foram abandonados no espaço urbano e que hoje as cidades revitalizam. E aí acaba nessa revitalização, que parece um negócio legal, né? Pô, tô revitalizando o espaço urbano, mas acaba segregando a população. Então, a população que ocupa esses espaços degradados, que geralmente é uma população mais pobre, numa revitalização acaba indo embora, tem que ir embora desse espaço urbano porque não conseguem financeiramente se manter ali, tá? E aí, um outro processo importante que tem que dar atenção é a autossegregação urbana, que é um processo onde parte da população mais rica se segrega da restante da cidade. Então, vai morar em condomínios fechados, vai morar em condomínios de prédios, em shoppings que abrem edifícios, não casas, né, para a galera aí nesses espaços, tá? Então aqui há uma autossegregação importante, tá? E por último aqui, ó, a organização do espaço urbano. Lembra que o Estatuto das Cidades, que é de 2001, ele está relacionado com o plano diretor, que é a lei que organiza o espaço urbano.
Não, 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 não. Ali tu tem um espaço que ali tem uma segregação, Jurerê, tá, Francine? Tem uma segregação no espaço social, mas ele não chega a ser uma autossegregação, porque ele é aberto, né? Então, embora tenha uma repele a população que chega ali, né? O cara não vai sair lá do morro do Mocotó para ir pegar uma praia em Jurerê, né? Não vai, porque ele sabe que ninguém vai deixar ele estacionar o chevette dele lá na beira da praia, né? Então, vão deixar, mas que vão ver com maus olhos, né? Não vão querer. Então, existe uma segregação social ali importante, tá? Bom, e por último, galera, bem por último, rapidinho, que eu sei que meu horário já estourou, e daqui a pouco a Bruna entra aí que me pega pelo pescoço. Não sei se ela já tá aí, né? A Então, Bruna já tá aí querendo te e pegar aí pelo também pescoço. uma questão das cidades resilientes. Isso aqui eu quero que tu preste bastante atenção. Eu tenho batido com meus alunos sobre isso, né? É, sim, claro, claro, sempre tem, tá, Ana Carolina? Sempre tem. Geopolítica, atualidade, sempre tem possibilidade de cair na CAF, sim, tá? A gente vai ver numa das aulas aí, a gente vai tentar fazer algumas questões importantes aí de atualidades, tá? Mas nosso tempo é pouco, também a gente não vai conseguir ver muita coisa, tá? Mas vamos tentar fazer o máximo que der, tá? Olha só, vou tentar organizar algumas coisas principais, tá? Bom, ó, para eu terminar, galera, para não ocupar o espaço da Bruna, tá? Aí ela já tá aí, ó, daqui a pouco ela me pega pelo pescoço. Bruna, só mais esse slide, tá? Galera, olha só, cidades resilientes. Cara, isso aqui tu tem que ficar muito ligado, tá? Isso aqui tem se falado muito, tá? Por quê? O que que é uma cidade resiliente? É a cidade que está preparada para prevenir, resistir, adaptar-se e se recuperar de eventos extremos, tá? Como a gente tem hoje uma mudança climática muito forte, as cidades têm que começar a se organizar para resistir a esses eventos extremos e também se reconstruir, tá? Falando bem localmente, tá? Lembra aí, ó, das chuvas. Nós estamos à beira de um El Ninho extremo aí, né? Então, as previsões. As chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul em 2024 é um evento extremo e as cidades não estavam preparadas para esse evento extremo, né? E nessa retomada agora do El Niño que vem, elas vão estar preparadas? Será que as cidades aprenderam com a tragédia que tiveram, né? Então a cidade resiliente, ela parte disso. A ideia de o espaço de vivência urbana, ela está preparada para todas essas transformações que vem trazendo aí essa mudança climática. Tudo bem? Ó, deixo para vocês aí, como o nosso tempo é curto, a professora Bruna tem que dar aula dela, a gente vai aí conversar mais em outra oportunidade. Semana que vem a gente volta com um novo tema, vamos trabalhar algumas coisas, vou tentar encaixar algumas coisas já de atualidade já na próxima semana aí. Fechou, meus amores? Ó, grande beijo de bola para vocês, boa semana, nos vemos na semana que vem, tá bom? Tchau, beijo.